Meu nome é Natan, sou médico ortopedista, especialista em joelho, traumatologista do esporte. Trabalho hoje atualmente no Esporte Clube Água Santa e vim aí para falar um pouquinho com vocês aí sobre a lesão do Lucas. Perfeito, doutor. Estamos aqui com a Vanessa e com o JP e eu vou começar aqui a pergunta. Eu sei que seu tempo é curto, mas a primeira coisa que eu acho que todo mundo quer saber, o que de fato de raios é cápsula do joelho? Por que o Lucas teve essa lesão dessa cápsula do joelho? Porque a gente até explicou toda a cronologia da lesão, que ele saiu no jogo contra o Palmeiras e tudo mais, e o que de fato atrapalha o Lucas do jogo, no movimento. É um problema típico de gramado sintético, ele já provavelmente podia estar com desgaste. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Tá certo. Bom, falar um pouquinho para vocês aí da cápsula articular, né? Então, a articulação do nosso joelho, eu vou tentar ser um pouquinho menos complexo, falar menos terminologia médica, para talvez ter um pouquinho mais de entendimento. Mas a articulação do joelho é uma articulação sinovial, tá? Então, é uma articulação onde ele é como se fosse, se a gente fosse pensar, em volta da articulação do joelho, ele tem uma membrana, que a gente dá o nome de cápsula, como se fosse uma bexiga. Então, a cápsula articular seria aquela bexiga, e dentro da bexiga a gente vai ter as estruturas que são o fêmur, a tíbia, os meniscos, o ligamento cruzado, né? Então, a cápsula articular é aquele envoltório do joelho, tá? Só que, assim, logicamente, essa cápsula articular, ela não faz esse espaço tão grande, então ele está bem juntinho ali dessas estruturas. E essa cápsula articular, é nela que são produzidas algumas coisas importantes ali no nosso joelho, como o líquido sinovial e tudo isso. A questão da lesão do Lucas, né? Assim, eu acompanhei, não nos bastidores, mas assim, mais pela mídia e tal, então a gente não tem todas as informações. Então ele teve a primeira lesão ali no jogo contra o Palmeiras, que foi um jogo no qual o campo, ele é um campo de grama sintética, né? Então, aí falando até um pouquinho ali da questão da grama sintética, a gente hoje não tem trabalhos falando que a grama sintética em si aumenta o número de lesões. Mas o que a gente sabe é que realmente a grama ela trava mais o joelho, né? E isso facilita com que você tenha o futebol, que é um esporte onde tem pivô, rotação, mudança de direção. Então ele acaba fazendo um pivô, uma rotação ali em torno desse eixo do joelho, e isso acaba tendo, às vezes, lesões mais graves. Então, assim, a incidência de lesões não é maior, mas até porque talvez o número de campos sintéticos tem alguns viés, né? Então, a gente tem menos jogos, menos campos em grama sintética, né? Então, talvez por isso, seja maior, mas ela tem lesões mais graves, né? Falando do nosso caso ali no Água Santa, na semifinal em 2023, quando a gente fez contra o São Paulo mesmo, lá no Allianz, a gente teve o nosso zagueiro que teve uma lesão de cruzado anterior. E o São Paulo também, na época, teve a lesão do Galopo. Que também teve uma lesão de cruzado, né? Na questão do Lucas, eu acho que ele jogou o jogo inteiro, né? Mas, assim, falando ali, provavelmente, essas lesões, e acredito que assim, a suspeita na época era de uma lesão de colateral medial, que é um ligamento que ele interliga os dois ossos ali do nosso joelho, o fêmur e a tíbia, né? E ele fica mais na parte interna do nosso joelho, né? E acontece as lesões quando a gente tem o que a gente chama de trauma em valgo, quando o nosso joelho vem para dentro. O pé fica preso e geralmente o joelho vem para dentro e acaba abrindo, estirando aquelas estruturas mediais, né? Então, acredito que, acho que se eu não me engano, ele ficou afastado, tratando por uma suspeita de uma lesão do cruzado do colateral medial. Então, assim, geralmente, para fazer esse tipo de lesão é por um mecanismo traumático. Não pode ser que alguma situação ali do jogo tenha tido alguma entorse, alguma coisa pequena, que talvez ele continuou jogando, conseguiu, e aí depois que ele esfriou, saiu do jogo e tal, aquela dor aumentou. Bom, falando ali da questão que eles até noticiaram um pouquinho ali, eu já vi, né, da questão da lesão de cápsula posterior. A cápsula articular na região interna, na verdade, não seria a cápsula articular, mas na parte interna do nosso joelho, a gente divide ali em 3 camadas. E a última, a gente tem uma camada mais superficial,
uma camada média e uma camada mais profunda. A camada mais profunda seria a camada da cápsula articular, tá? A camada superficial, todas essas camadas que eu estou falando são estruturas estabilizadoras ali da parte interna do nosso joelho, né? Então, às vezes, dependendo do mecanismo de trauma, ele pode ter uma lesão só do colateral medial, que a gente tem ele em duas partes também, o superficial e o profundo, e às vezes pode ter tido uma lesão de mais estruturas. Então, assim, falando dessas camadas, a primeira camada é uma camada que é uma fáscia de um músculo que tem ali naquela região. A camada intermediária é o do ligamento colateral medial superficial. E a camada profunda é a cápsula articular. E nessa região a gente tem um espessamento, ele fica mais grossinho e é onde tem o ligamento colateral medial profundo. Na região mais posterior, quando a gente vai mais para a parte de trás do nosso joelho, a gente tem um outro espessamento, que a gente tem um ligamento oblíquo, que ele vai também ter uma continuidade com o músculo ali de trás, que chama semimembranoso. O que acontece? Quando tem a lesão dessa cápsula posterior, ou juntamente com esse ligamento oblíquo, além de ter às vezes o processo de reabilitação é um pouco mais chato, porque ele acaba tendo uma instabilidade maior ali. Então, ele acaba não tendo só a estabilidade da questão do joelho, evitar o joelho vir para dentro, mas também uma estabilidade rotatória. Então, isso às vezes confere uma dificuldade maior na cicatrização, até para fazer a cicatrização isso prejudica um pouco. Então, às vezes, os processos de reabilitação são um pouco mais longos. Então, basicamente é isso. Certo. Ivan, você quer fazer alguma pergunta? Eu quero sim. Doutor, boa tarde, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao tratamento. Se é questão cirúrgica, o que você, pela sua experiência, o que você acha? Se não for cirúrgico, qual tipo de tratamento? E quanto tempo leva, mais ou menos, assim, para o retorno do atleta? Certo. Na verdade, as lesões do complexo medial, elas têm uma boa evolução. Quando a gente diz boa evolução, é que na maioria dos casos a gente sempre tenta o tratamento não cirúrgico ou conservador. Que aí seria o quê? Às vezes utilizar uma órtese funcional nos primeiros dias para deixar o joelho mais estável, para permitir que essa estrutura cicatrize com mais facilidade, de forma mais correta. E a gente começa um tratamento fisioterápico, né? Que é o que ele talvez vem fazendo ali na questão do clube, tem toda essa estrutura muito boa, tem o refis e tal. Então a gente procura sempre o tratamento conservador. Logicamente que faz uma avaliação por imagem, uma avaliação clínica, né, para fazer os exames, para a gente ver se tem uma abertura grande, uma instabilidade grande no exame físico. E no exame de imagem a gente gradua essa lesão. Se é uma lesão de alto grau, uma lesão completa, uma lesão parcial, uma lesão apenas um estiramento, né? Quando é uma lesão de um alto grau, praticamente completa, se não tem uma instabilidade grande no exame físico, a gente sempre tenta o tratamento conservador. Tratamento conservador vai variar aí de 4 a 6 semanas, até vai mais tardar 8 semanas. Se caso, nessa evolução, depois que passou esse tempo, a gente observa que ainda existe essa folga e tal, aí a gente opta pelo tratamento cirúrgico, que acredito que é o que deve estar sendo feito no caso dele aí. Certo. JP? Boa noite, doutor. Prazer falar contigo. Eu queria perguntar sobre a predisposição. Esse tipo de lesão, ela é muito mais o azar do momento, do contexto, ou pode existir uma predisposição, de repente o joelho não estava bem tratado de alguma outra lesão que tenha tido? O Lucas não é um cara com histórico grande de lesões, mas ele já teve uma lesão muscular no sintético. Essa lesão foi do joelho. Poderia, por acaso, ter algum problema já antes dessa lesão naquele joelho que ele sofre esse trauma, né, que gera esse problema na cápsula, ou não, realmente é um azar? E uma segunda até pergunta, né, a Kathleen até pergunta aqui sobre a idade dele. Isso influencia em alguma coisa na lesão e no tratamento, na recuperação, de repente, do atleta? Bom, vamos lá. Vou começar pela segunda pergunta. A idade não tem relação, tá? Até porque, pelo que a gente observa, o Lucas é um atleta que se cuida bastante, né? Ele tem um bom condicionamento físico,
ele é um atleta de força e tal. Então, assim, a questão da idade dele, não vejo isso como um problema até pela recuperação, né? Talvez, às vezes, pode ter um pouquinho de interferência, talvez, às vezes, em lesões musculares, mas lesões ligamentares é mais difícil, tá? A primeira, o que é a pergunta? Sobre uma possível predisposição, de repente, se o joelho dele não estava 100% e aí isso facilitou para ter esse tipo de lesão, ou se realmente esse tipo de lesão é puro azar, enfim, o contexto do jogo. Tá. Olha, questão do joelho, assim, pode ser que às vezes ele tinha alguma queixa, alguma dor, isso às vezes pode influenciar sim. Mas, assim, a princípio não era o que foi falado, ou que tenha sido dito. O que pode, assim, a gente tem, na verdade, a gente trabalha muito em clubes, né? A questão da prevenção, não só em clubes, hoje em dia o que a gente enfatiza muito na medicina é a parte da prevenção. Então, os atletas, eles costumam passar por um screening bem grande na questão de avaliação, faz avaliação biomecânica, avaliação de força muscular, para ver se acaba tendo um equilíbrio, se a parte de gesto esportivo está bem adequado e tal. Então, às vezes, assim, geralmente os clubes maiores acabam tendo um arsenal bem grande de exames e de avaliações ali, um acompanhamento bem bacana dos seus atletas, né? Então, não acredito que o São Paulo faça isso. O que às vezes pode interferir são atletas que às vezes têm uma regularidade frequente em algumas lesões, e isso às vezes acaba interferindo, porque às vezes você acaba, que nem, por exemplo, vamos lá falar de outro caso, né? O caso do Neymar, né? Ele veio de um período de resguardo, um período de reabilitação muito grande ali da cirurgia do joelho, né? E isso é natural com que talvez no início, no retorno, por isso que tem que tomar um certo cuidado, talvez, que ele tenha algumas lesões musculares, né? Então, por exemplo, no caso falando aí do caso do Lucas, às vezes, vamos supor, se ele viesse de alguma lesão prévia, então isso pode predispor, às vezes até a questão de, às vezes, o que a gente conhece bem é que, às vezes, nos clubes, a gente acaba acelerando um pouquinho o retorno do atleta, né? Então, às vezes, pode ser que, às vezes, o atleta não estava 100% por uma necessidade, por um jogo importante e tal, às vezes o atleta acaba voltando um pouquinho antes e às vezes não está com aquela reabilitação toda adequada, né? Então isso às vezes pode interferir até para fazer uma outra lesão, porque às vezes o atleta acaba adaptando. Então biomecanicamente ele muda a forma como ele corre, como ele pisa. Então às vezes, por exemplo, ele tem um outro tipo de uma dor no pé, por exemplo, e isso às vezes ele sente aquela dor, então às vezes para ele evitar, ele acaba adquirindo uma marcha que ele se adapta àquela forma para ele não sentir, às vezes é uma marcha que às vezes acaba prejudicando ele em outra coisa. Então, vamos lá, se ele tivesse uma dor em algum outro local, pode ser que isso venha a ajudar. Mas, na maioria das vezes, esses casos traumáticos, o que tem se falado muito é do trabalho de neurocognitivo, fazer muito trabalho neuromuscular, com exercícios específicos aí, com mudança de direção e tal, e hoje a maioria dos clubes tem trabalhado um pouco isso, né? Então, assim, não dá para a gente falar sobre isso, porque a gente não tem nenhuma informação referente a uma dor crônica que ele tem, né? Mas, às vezes, de alguma maneira, pode influenciar sim, mas na maioria dos casos, é mais por conta, às vezes, de alguma situação do jogo e tal, e geralmente essas lesões, elas nem são lesões que têm um contato direto com outro atleta. Às vezes o próprio atleta sozinho, ele se machuca, ele torce o joelho, alguma coisa assim. Para finalizar a participação do doutor, vou fazer a última pergunta, e a galera do chat aqui já está elogiando, que a gente trouxe o doutor aí, elogiando o doutor também, então já agradecer de antemão ao doutor Natan por estar com a gente aqui, tirando todas as dúvidas. Você até citou um caso, né, não um caso específico, mas casos em que, de repente, o atleta, ele vai, entre aspas, para o sacrifício, foi inclusive o caso do Oscar, né, que o Oscar, ele também estava com uma lesão muscular, aceleram a volta dele no jogo contra o Tadieres, na estreia da Libertadores, e ele volta para o DM, fica mais 2-3 semanas. Era um jogo importante, o Beldia precisava usar ele, e isso acontece, com certeza foi combinado entre eles, e o atleta tinha consciência dos riscos. Mas, para a gente finalizar essa parte do Lucas, doutor, o que eu acho que foi estranho, pelo menos do que diz respeito à nossa parte de fora, que a gente não tem as informações de dentro, é que no começo o São Paulo tratou como não uma pancada, né, um trauma. E aí o Lucas ficou 2 meses, e dentro desses 2 meses ele fez bastante exames de imagem.
e que não constataram, ou pelo menos é o que nos leva a crer, porque a gente tem poucas informações, essa lesão na cápsula. E aí, quando ele volta nesses 2 jogos contra Fortaleza e Alianza Lima, a dor tem o caso do treino, né, que foi divulgado que ele teve essa lesão no treino, e a dor parece que volta, e volta muito forte. Foi aí que ele foi no Dr. Cohen, né, e o doutor deu o diagnóstico da lesão da cápsula. Falando especificamente da lesão, o que essa lesão limita no jogador, né, e por que houve toda essa demora do que você tem de informação de fora? O São Paulo não conseguiu avaliar, essa lesão é difícil de avaliar no exame de imagem. Como é que funciona isso tudo? Olha, bom, na verdade, que eu escrevi para vocês, na verdade a gente consegue, quando a gente faz um exame de imagem, né, e esse exame, a gente pega as estruturas íntegras, a gente consegue avaliar com bastante facilidade essas camadas que eu descrevi para você, a própria... a gente consegue ver o ligamento colateral medial superficial ali, a parte, o ligamento profundo e tal. Às vezes, em algumas situações, quando tem uma lesão, às vezes, naquele primeiro momento, por conta até inclusive da dor do atleta, dificulta um pouquinho a avaliação pelo exame físico. Inclusive em atletas, às vezes, que tem uma lesão de cruzado anterior, a gente, num primeiro momento, a gente não consegue fazer o diagnóstico, né, com os testes ali, os testes físicos que a gente faz, porque o atleta acaba tendo muita dor e isso acaba dificultando a avaliação. A mesma coisa acontece nas lesões do colateral medial ou da cápsula, ou ali da cápsula articular, né? Então, às vezes, numa lesão, por quê? Tem bastante infiltrado edematoso, acaba alterando bastante a arquitetura, então, às vezes, num primeiro momento, acaba dificultando um pouquinho a avaliação dos exames de imagem, né? Mas dá para ter uma avaliação, de certa forma, a gente consegue ver se é uma lesão mais extensa ou não. O exame clínico é a mesma coisa, né? A gente tem algumas mudanças, às vezes o atleta ele acaba tendo dor nos testes com o joelho mais estendido ou com ele semifletido. A gente faz esses testes forçando o joelho para dentro e acaba tendo uma diferença. Geralmente, quando tem essa dor mais com ele em extensão, geralmente é mais indicativo de ter essa lesão de elementos posteriores, né? O que pode ter acontecido é que ele fez a reabilitação, no caso, estava se sentindo bem. O que a gente às vezes costuma falar, às vezes até para os pacientes, é que às vezes o atleta pode voltar a fazer o processo de transição, às vezes com uma sensação de um incômodo leve em algumas situações, tá? Mas isso faz parte do processo. Às vezes tem atleta que demora até 3 meses com alguma queixa clínica no local, e às vezes ele pode ter tido essa evolução boa, porque assim, para a gente liberar qualquer atleta para retorno às atividades, esse atleta ele vai passar por fases dentro da fisioterapia. Então, a gente tem avaliações funcionais, questão de dor, de movimento, até a questão de progressão de nível de carga e até do tipo de movimento que ele vai fazer. E a gente faz a parte de transição. Nessa parte de transição, a gente costuma fazer o gesto esportivo, com movimento de mudança de direção, rotação. Então, por exemplo, os pacientes que acabam tendo uma lesão ali das estruturas mediais, ele acaba tendo bastante dor para fazer movimentos de lateralização ou mudança de direção e alguns com alguma queixa de rotação. O que pode ter acontecido é que talvez ele estava bem, e às vezes em alguma situação do jogo, do treino, alguma coisa que expôs ele um pouquinho mais, pode ser que aquela estrutura ainda não estava totalmente cicatrizada ali, tinha alguma coisa, e aí fez uma lesão um pouquinho maior ou fez uma lesão em alguma outra região. Em tese é o que pode ser, porque assim, talvez ele não teria retornado e ter tido com alguma dor ou com essa limitação, né? Pelo menos é o que a gente acha vendo de fora, mas talvez tenha sido isso, assim, a questão. Mas, às vezes, nem tudo às vezes a gente costuma falar que cada caso é um caso, então cada atleta responde de uma maneira, cada lesão é um tipo de lesão, então a gente tem que acabar individualizando bastante cada caso.